E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui a gente vai falar sobre polinômios 1, operações, adição, subtração e multiplicação. A divisão ela fica num capítulo à parte e aí fica numa outra aula, tá bom? Então vamos aqui diretamente sobre polinômios, sem muita enrolação. Os polinômios é uma coisa bem simples, a gente já viu isso no ensino fundamental, monômio, binômio, trinômio. A partir daí a gente não precisa colocar outros nomes, tá? É só simplesmente polinômio. Então, o polinômio aqui, a gente pode achar o grau do polinômio. O grau é muito simples, é só você pegar e olhar qual é o valor do maior expoente que você tem. No meu caso aqui é 4, então ele é um polinômio do quarto grau. Tá? Então é só olhar o maior expoente, ele é o grau do seu polinômio. E também você pode olhar aqui os coeficientes. Porque nós temos polinômios que são completos e incompletos, tá? Nesse caso, ele é um polinômio incompleto, porque veja que ele vem 4, 3, cadê o 2 que não tem? 1 e o termo independente, tá? Então, quando eu não tenho esse camarada que faltou, ele é 0, tá? Então, no meu caso aqui, os meus coeficientes são esses números que acompanham aqui, né? Então, eu tenho o 5, o menos 2, o 0, tá? O 0 é um coeficiente, ele não tem ali, mas ele é 0. O 3 e o termo independente aqui também, que é o menos 8. Quando eu quero calcular aqui o valor numérico de um polinômio, é só substituir o valor pedido no lugar do x aqui e resolver, tá? Nesse caso está pedindo P2, né? Podia ser 3, 4, 5, 10, 15, o número que for. Meu papel aqui é só substituir. Então ficou 2 à quarta, 2 ao cubo e 3. E resolver aqui as multiplicações e as potências necessárias, tá? Então, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 3, 8, e aqui 3 vezes 2, 6. E fazer as multiplicações aqui. 5 vezes 16 é 80, menos 2 vezes 8, menos 16. Aqui eu poderia fazer tudo já direto, tá? Mas eu estou mostrando aqui. 6 mais menos 8. Aqui a minha soma, eu já vou fazer tudo direitinho aqui, ó. P2 é igual a 62. Mas eu poderia fazer esse primeiro e esses dois primeiro aqui, depois juntar lá embaixo, tá? Da forma que você achar melhor. Mas vai dar 62 de qualquer forma, tá bom? Aqui a gente já tem um exemplo que está pedindo aqui para você determinar a soma do polinômio 4x elevado a 3 menos 9x ao quadrado mais 6x menos 12. E o polinômio Q, veja que aparecem outras letras, pode ser R, S, T, não é somente P, tá? QX, que é igual a 6x ao quadrado menos 5x mais 3. Perdão. Aqui eu vou fazer a soma de P com Q, mas já vou fazer diretaço, tá? Porque soma, subtração aqui não tem muito problema não. Veja que eu tenho aqui 4x elevado a 3. Tá vendo esse termo aqui, cubo? Eu não tenho um termo aqui que seja cubo. Então, se eu não tenho desse lado, quer dizer que aqui é 0. Então, eu só vou repetir ele aqui, tá? Agora eu tenho aqui quadrado, eu tenho aqui, e quadrado eu tenho aqui. Aqui é menos 9 e aqui é mais 6. Então, menos 9 com mais 6, menos 3, x ao quadrado. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então, 6 menos 5, 1. Ficou positivo porque é o sinal do maior. Ficou negativo aqui porque é o sinal do maior. E eu tenho aqui menos 12 e aqui eu tenho mais 4. Então, menos 12 com mais 4 é menos 8. Tá bom? Então, aqui soma e subtração é bem simples. Não tem muito segredo não. Tá bom? Veja que se eu não tenho um termo aqui, tem um termo aqui e não tenho no outro, eu só vou simplesmente repetir aquele termo que não tem como fazer operação com ele, tá bom? Então, vamos aqui em um de multiplicação, né? Quando está falando em produto. Determine o produto dos polinômios 2x elevado a 3 menos 9x ao quadrado mais 3 pelo polinômio Q, 5x ao quadrado mais 4. Então, fazer P vezes Q. A gente vai operacionalizar aqui daquela forma tradicional que a gente já está acostumado a fazer, que é usar o chuveirinho aqui e multiplicar todo mundo por todo mundo aqui nessa história, tá? Na brincadeira aqui, ó.
Então, já está a resposta aqui embaixo, mas vamos acompanhar as flechinhas aqui, ó. 2 vezes 5, 10. X à quinta. Por que x à quinta? Porque na potência, tem que lembrar, ó, regrinha de potência, na potenciação, bases iguais a gente conserva a base, que no caso é o x, e soma quem? Os expoentes. Então, 3 com 2, 5. O outro aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 8x ao cubo. Não mudou porque o 4 não tem x nenhum, tá? Então eu só vou repetir o x que eu tenho. Isso aqui todo mundo já sabe, né? Agora eu vou pegar o segundo aqui, ó. Menos 9 vezes 5, 45. Tá vendo? Ó? Quadrado daqui com quadrado daqui, 2 mais 2, 4. Tomando cuidado com a regrinha de sinal, tá certo? Vou pegar agora de novo 9 por 4. 9 vezes 4, menos 36. Ó, a regrinha de sinal, não pode esquecer. Então, como aqui só tem o quadrado e aqui não tem, fica x ao quadrado. Agora eu pego o próximo aqui, que é o 3. 3 vezes 5, 15. Não tem quadrado aqui. Aqui não tem quadrado, aqui não tem x e aqui só tem quadrado. Então ficou 15x ao quadrado. E 3 vezes 4, número com número, ficou 12. O que eu posso fazer aqui ainda? Veja, eu vou observar se eu tenho alguns termos aqui que são semelhantes, né? Que tem quadrado ou cubo, no caso. Aqui, veja que o 10x à quinta não tem nenhum outro cubo, não tem outro quarta, não tem outro, só quadrado que tem e nem o termo dependente só tem um. No caso, eu só posso mexer com esses dois aqui, ó. Só posso operacionalizar esses dois aqui. Então eu vou fazer o quê? Menos 36 mais 15. E os demais eu só vou repetir, tá? E esses dois aqui eu vou resolver. Então vai ficar dessa forma, tá vendo que o 10 eu só repeti. Aqui o 45 eu só trouxe para cá, porque eu estou deixando na ordem decrescente, tá? Porque como o 3 estava antes, eu só estou trocando aqui, ó, a ordem, para deixar na ordem certinha, tá? Na forma decrescente, porque fica mais organizado, tá bom? E aí, esses dois aqui, ó, que eu já falei que eu ia fazer, ó, menos 36 mais 15, ficou menos 21. E o 12 eu repeti, tá? Eu já mudei, mas o 12 eu repeti aqui. Só deu para fazer esses dois. O restante eu só copiei da linha de cima na linha de baixo, tá bom? Isso é o que vai acontecer quando você não tiver outros para você poder operacionalizar. Aí é só repetir. É bem simples. Aqui você tem um outro exemplo que eu estou dizendo aqui que os polinômios, né, no caso, x ao quadrado menos x mais 6 e o x menos c ao quadrado mais x mais d são idênticos, então calcule c mais d. Tem um detalhezinho aqui, ó. Dois polinômios eles são idênticos se todos os coeficientes são ordenadamente iguais. Logo, desenvolvemos os polinômios e igualamos termo a termo. Se eu estou dizendo que eles são iguais, então eu tenho que dizer que esse x ao quadrado menos x mais 6 é igual a x menos c ao quadrado mais x mais d. Então eu vou colocar uma igualdade entre eles para poder resolver. Depois que eu descobrir o valor de c e d, aí sim eu vou fazer essa sominha que está pedindo para fazer entre o valor de c e d. Tem exercício que eu passei que é bem semelhante a isso daqui. Então, se você prestar atenção, você vai conseguir resolver lá de boa, tá? É bem parecido. Na verdade, os próximos exercícios que eu vou colocar aqui são muito parecidos. Bem parecidos mesmo. Bom, primeiro eu vou repetir aqui, eu só repeti aqui o primeiro polinômio. E o segundo polinômio eu também estou repetindo aqui. Mas não está repetindo não, porque está diferente, claro, porque eu já estou resolvendo isso aqui, ó. Aqui que não dá para resolver, eu repeti, x mais d. Mas x menos c ao quadrado poderia ser mais também, mas eu já estou resolvendo. Isso daí se chama o quê? Tem que recordar lá do ensino fundamental, 8º ano. Isso aí é produto notável. Se eu não lembro como faz produto notável, eu tenho que recordar. Se bem que eu vou recordar aqui agora, mas tem que lembrar. E tem uma regrinha que eu falo, tá? Aqui no caso eu estou colocando menos porque é menos aqui. Mas se fosse mais, eu colocaria mais aqui e mais aqui. Quando é negativo, eu só coloco, quando é menos, perdão, eu sempre só coloco menos no primeiro.
momento. No segundo momento eu continuo mantendo o positivo. Agora quando é positivo na frente e o outro também. A regrinha é o quadrado do primeiro, no caso aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repetindo, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se fosse mais, seria quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mas como é negativo aqui, eu vou usar negativo aqui, tá? Repetindo pela última vez, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X mais D, eu só repeti aqui porque não tem o que fazer. Bom, feito isso, e como eles são idênticos, a gente vai agora igualar termo a termo. O que significa isso? Tudo que é quadrado desse lado, eu vou pegar quadrado do outro, mas quadrado que é x ao quadrado, tá? Nesse caso, eu só tenho dois, eu tenho um desse lado, um do outro lado. O que eu faço com eles? Só igualo. Eu vou fazer mais o quê? Não dá para fazer mais nada, tá? Mas também não vai interferir em nada para você, que você não vai precisar. Você tem que saber é C e D, não é x ao quadrado, né? Não é isso aí que você tem que resolver, não é x que está pedindo. Então não vai mudar nada para você. Mas não dá para fazer nada, só vou manter isso aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que é x de um lado e x do outro e vou operacionalizar. Então veja que eu tenho um x desse lado, ou simplesmente x, tá? Mas ele é negativo. E do outro lado eu tenho quem? Eu tenho esse x aqui e tenho esse menos 2xc aqui. Tá vendo? Eu só estou igualando os dois aqui, ó, os dois termos. Tudo que é x de um lado, x do outro, eu estou igualando. Aqui, pessoal, eu vou fazer de uma forma mais detalhada, porque tem uma forma mais simples de fazer que você pode colocar em evidência, mas como eu não sei e não tenho essa segurança que vocês lembrem como faz para colocar o termo em evidência, eu vou fazer da forma mais longa aqui, tá? Mas se você lembra como faz colocar o termo em evidência, você vai colocar e vai resolver com bem maior, uma facilidade, não digo uma facilidade, mas com mais agilidade isso daqui. Mas vamos fazer aqui pelo processo longo mesmo. Aqui, o que eu faço? Eu vou colocar tudo que é x para o lado de lá e quero deixar só o 2c sozinho aqui. Então, esse x aqui que está positivo, eu mando ele para cá negativo. Faz o quê? Fica menos 2x, que é igual a menos 2xc. Ainda tem um x do lado de cá, tá? Só que esse x aqui, agora ele está multiplicando. Então, vou mandar ele para lá dividindo. Então, vai ficar menos 2x dividido por x, que é igual a menos 2c. Esse x com esse x eu posso cortar, no caso vai ficar 1, né? Então fica menos 2 sozinho aqui e menos 2c aqui. Pessoal, isso aqui eu posso mudar de lado, eu posso colocar o menos 2c para cá e o menos 2 para o lado de cá, tá? Para ficar mais bonitinho. Na esquerda a letra, na direita o número. Mas eles vão ficar negativos da mesma forma. Só que já para não ficar negativo, eu já posso multiplicá-los por menos 1, para que eles já fiquem positivos e bonitinho, tá? Do lado certo, tá? Eu poderia ter feito essa multiplicação de menos 1 aqui embaixo, quando eu colocasse menos 2 aqui e menos 2 desse lado, tá? Mas já que eu já vou trocar de lado, eu já posso multiplicar antes para não perder tempo. E aqui, como é multiplicação, vai ficar, passar para cá, dividindo. Então vai ficar c dividido por 2. 2 dividido por 2, c é igual a 1. Bom, eu achei o c. Eu preciso achar quem? Eu preciso achar o valor de d. E como que eu faço isso? Bem simples. Como que eu acho isso daqui? Tá? Eu vou operacionalizar os termos independentes, tá vendo? Quem é que não tem x na história aqui? Ó? Eu tenho esse c ao quadrado, eu tenho d e eu tenho 6. Tá, eu já coloquei de lado contrário, tá? Já coloquei as letras na esquerda e o número na direita. Mas se eu tivesse colocado o 6 para cá e o C2, C ao quadrado mais D do lado de cá, dava na mesma, tá?
Eu já estou colocando do lado esquerdo para deixar as letras do lado esquerdo. Como eu já sei o valor de C, é só substituir aqui, ó, no lugar de C ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado mais D, que é igual a 6. Eu deixo o D sozinho e esse 1, ele é positivo, ele passa a negativo. Então fica D igual a 6 menos 1. 6 menos 1 é 5. E a perguntinha que está faltando lá, quanto é então o valor de C mais D? Então, se o C é 1 e o D é 5, então 1 mais 5 é 6. Tá? Essa era a pergunta que o problema estava pedindo, tá bom? Então, para o próximo aqui, ó. Exemplo 4, C, 7x menos 6x mais 1 sobre x vezes x mais 1 é igual a sobre x mais b sobre x mais 1. Com x diferente de 0 e x diferente de menos 1, calcule o produto A vezes B. Só que a gente não está trabalhando divisão não, tá, gente? Divisão a gente vai trabalhar no caso à parte e não é assim que resolve. Aqui a gente só estamos trabalhando com frações, tá? Mas A vezes B. Então no final eu tenho primeiro a coisa, eu tenho que achar o valor de A, eu tenho que achar o valor de B e por último aqui eu preciso multiplicar o valor de A vezes B. Então tem um caminho aqui a ser percorrido. Primeira coisa, eu só copiei, tá? Aqui a parte de cima eu copiei e repeti aqui na parte de baixo. Mas tem uma coisinha que eu posso fazer aqui ainda. Tá vendo que eu tenho x aqui com x aqui? Esses dois aqui eu posso resolver para ficar melhorzinho. Então o que aconteceu? 7 menos 6 ficou 1x mais 1, né? Ou simplesmente x mais 1. O restante eu copiei tudo igual. Veja que a gente tem fração e a gente tem que lembrar lá quando a gente está operacionalizando com fração, igual a gente fazia no ensino fundamental, a gente tinha que igualar os denominadores. Como que a gente igualava os denominadores? Independente se é letra, se é número, tá? A gente faz lá o mínimo múltiplo comum. E fazendo isso desses três aqui, quando a gente tem letras, é até simples, a gente acaba repetindo o que a gente tem de letra aqui, ó. No caso, se a gente tem x mais 1, claro que meu mínimo múltiplo comum será o x e o x mais 1, tá? Não será somente o x, ou não será somente o x mais 1, será as duas coisas que eu tenho. Né? Eu tenho x e tenho x mais 1, sempre será x e x mais 1. Se fosse y mais 3x e 7z, seria o y, o x e o z, tá? Não tem muito o que fugir aqui. Então, meu mínimo múltiplo comum é x vezes x mais 1, tá? O que eu vou fazer aqui? É dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, como a gente faz quando é número do mesmo forma. Só que se eu dividir isso aqui por isso aqui, eles são iguais. Então, ele por ele vai dar 1. Então, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, esse por esse, 1. 1 vezes x mais 1, x mais 1. Tá? Então, a primeira parte ali não vai mudar em nada. Agora, já aqui na segunda parte, vai mudar uma coisinha, tá? Porque eu tenho x aqui e um x aqui. Esses dois x aqui vai dar 1. No caso, eu vou cortar esses dois x. Sobrou quem? X mais 1. Então, x mais 1 vezes A vezes x mais 1. Aqui também vai mudar, tá? Eu tenho x mais 1 aqui e x mais 1 aqui. Eu posso cortar esses dois. Sobra o quê? Sobra o x. Então, vai ficar b vezes x. Tá certo? Aqui eu posso resolver, tá? Aqui não dá para resolver nada, aqui não dá para resolver nada, mas aqui dá. Dá para usar distributiva aqui, ó, A vezes x e A mais 1. Eu vou colocar aqui embaixo para você ver, ó. Tá vendo? Ó? A vezes x, AX e A vezes 1, A. E coloquei o BX. Coloquei tudo aqui sobre um só, porque os dois são iguais, tá? Mesmo denominador, então não há necessidade de eu ficar colocando separadinho, não. Mas se quiser colocar separado, não tem problema. Mas não precisa. Tá? Pode colocar sobre um denominador só para ocupar espaço e não perder tanto tempo. Feito isso, eu vou começar agora a igualar termo a termo, mas eu já não preciso mais do meu denominador, tá? Esses denominadores aqui eu posso eliminá-los e não preciso mais ficar com eles. Veja, eu vou pegar o que tenho de x de um lado,
esse tem x e eu tenho x desse lado. E vou igualar. Eu vou trocar de lado, tá? Vou colocar o x e o b para o lado de cá e o x eu vou colocar sozinho para cá. Mas eu poderia colocar o x ali e o ax e o bx do mesmo lado, da direita, tá? Mas eu só troquei de lado, tá bom? Só troquei. Eu tenho ax mais bx igual a x. Isso aqui faz ser necessário que eu coloque o termo em evidência. Lá eu não falei do termo em evidência porque talvez não fosse lembrar tanto, fosse dar mais trabalho, mas aqui está bem simplesinho colocar em evidência. Colocar em evidência, pessoal, é colocar em destaque aquele que aparece mais vezes. Quem que aparece aqui nesses dois aqui? É o x. Então, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ax mais bx, e colocar a mais b vezes x é a mesma coisa, porque o x está multiplicando pelo a e está multiplicando pelo b. Se eu fizer isso daqui, dá na mesma. Aí eu consigo resolver se eu não colocar em evidência? Dá, para você resolver vai dar a mesma coisa, tá? Mas colocar em evidência é melhor. Fica mais nítido para você observar o que você está fazendo, tá? Esse x aqui está multiplicando, ele vai passar para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar x com x, ficou 1. Tá? Cortei o x com x, ficou 1. Mas poderia ter feito isso, x com x com x? Tá? Poderia também. Tá? Ia dar 1 do mesmo jeito. Tá? Mas eu só estou evidenciando o que é que foi feito. Então, eu tenho uma equaçãozinha aqui, ó. A mais b é igual a 1. Com isso, eu não consigo resolver muita coisa, tá? Não consigo resolver absolutamente nada. Tá, eu peguei aqui os termos de x, x e x e x e igualei. Faltou quem? Os termos independentes. Então, eu tenho um a desse lado e um desse lado. Eu só tenho que igualar. A igual a 1. Bom, a igual a 1, então eu já sei o valor de a. Mas eu já tenho uma equaçãozinha aqui em cima, a mais b. Então, tá fácil de resolver aqui para eu achar o valor de b. É só eu pegar essa equação, a mais b igual a 1, e trocar o valor de a, que eu já sei que é 1, e vou achar o valor de b. Então, 1 mais b é igual a 1. Esse 1 aqui é positivo, ele vai passar para cá, negativo. Então, vai ficar 1 menos 1, vai ficar o quê? 0. Então, meu b é igual a 0. Mas olha a perguntinha que está lá, ó. Quanto que é o valor, quanto que é o produto ou a multiplicação entre a vezes b? Só multiplicar agora, né, gente? Meu a é 1, meu b é 0. 1 vezes 0, 0. Tá? Então a pergunta era essa. Calcule o produto de a vezes b. A vezes b é 0. Tá certo? Próximo exemplo. Veja. Dado o polinômio px igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado mais mx menos 7, onde m pertence aos reais e seja PA o valor de P para x igual a A. Se P3 igual a P vezes P0, calcule PM. Pessoal, abandona essa história aqui todinha aqui, ó. Esse pedacinho todinho aqui, ó. Você abandona porque ele não vai te servir de muita coisa, não. É uma informação importante, mas se você se apegar nisso aí, você acaba falando assim, nossa, eu não vou conseguir resolver nada, meu Deus do céu. Não se apegue ao que você tem que fazer aqui, que é o principal. Eu tenho que achar o valor de P3, primeira coisa, eu tenho que achar o valor de P0, depois eu tenho que igualar P3 com 4 vezes o P0 e depois eu tenho que achar o valor de PM. É isso que você tem que pensar. Mas vamos por parte, como se diz, né? Já se dizia. Vamos então ao P3. O que é o P3 lá que eu fiz? É o valor numérico do polinômio. Eu vou usar esse polinômio aqui e vou trocar tudo que é x por 3. Então, fazendo aqui, ó. Então, ficou lá 3 ao cubo, menos 4 vezes 3 ao quadrado, mais 3m ou m3 aqui, tanto faz, e o menos 7. Resolvendo a primeira parte aqui, ó, 3 ao cubo, 27, 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 9, menos 36, aqui, ó, não esquece do sinalzinho. Eu coloquei aqui 3m e o menos 7. Aqui, o que eu posso mexer? A letra eu vou repetir, né? E aqui eu posso fazer, ó, menos o 27 com menos 36, né? Menos 9, e o menos 9 com menos 7, menos 16. Então,
O P3 eu já achei aqui, ó, que é 3m menos 16. Dá para fazer mais alguma coisa? Não, dá para ficar isso mesmo. Tá? Agora eu vou achar o P0. O P0 é a mesma coisa. Tudo que é x eu vou trocar por zero. Mas se trocar por zero é mais fácil, né? Vai dar zero, vai dar zero, vai dar zero. Só vai sobrar quem aqui? Só o menos 7, porque o restante vai dar tudo zero. Então, meu P0 é menos 7. Se todo mundo fosse zero em tudo que era coisa, era bem mais simples, que era bem mais rápido de você resolver. Bom, então achei o valor do P3 e achei o valor do P0. Agora eu vou fazer o que está pedindo aqui, ó. Meu P3, que é 3m menos 16, tem que ser igual a 4 vezes o valor do P0. Eu vou colocar aqui, ó. P3 igual a 4 vezes o valor do P0. Então, meu P3 é 3m menos 16 e o meu 4 vezes P0, ou seja, 4 vezes menos 7, que é o valor do P0. O que a gente pode resolver aqui? 3m menos 16 continua a mesma coisa, 4 vezes menos 7 dá 28. Eu vou colocar a letra de um lado, número do outro, então 3m eu vou manter aqui. O menos 28 já está desse lado, quem é que vai mudar? Menos 16 vai passar mais 16. Então, 3m é igual a menos 28 mais 16 é menos 12. O 3 está multiplicando, passou aqui, dividindo. Portanto, meu valor de m é igual a menos 4. Bom, eu já achei P3, achei P0, já fiz 4 vezes o valor do P0. Eu achei o m. Então é isso que eu tenho que achar agora. PM. O que eu faço então? Eu vou usar esse valor de m no mesmo polinômio que eu tenho, ó. Só que no lugar de x, eu vou trocar tudo por menos 4. Então vai ficar menos 4 ao cubo, menos 4 vezes menos 4 ao quadrado, mais menos 4 e vezes menos 4. Mas por que você colocou duas vezes o menos 4? Porque eu estou colocando um menos 4 no lugar do x e o outro menos 4 estou colocando no valor do m. Por quê? Porque eu já sei o valor do m, né? Se eu já sei o valor do m, que é menos 4, então eu vou colocar lá, menos 4. Tá? E o menos 7 eu só vou repetir aqui. Agora eu vou resolver isso aqui. Menos 4 ao cubo, menos 64. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar positivo, tá? Ó, menos 4 ao quadrado vai ficar igual a 16, positivo. E 4 vezes 16 positivo, menos 4 vezes 16 positivo, vai ficar menos 64 negativo. E aqui, 4 vezes 4, 16. Menos e menos, mais. Aqui é mais, tá? E aqui, menos 7. Resolvendo isso aqui, ó, menos aqui, dá menos 128. Tira ali 16, dá menos 112, com menos 7, menos 119. Tá certo? Então, o valor do meu P4, que na verdade é meu PM, né? Já que M é igual a menos 4, é igual a menos 119. Está pedindo para eu resolver mais alguma coisa? Nops, tá? Não está pedindo, está pedindo para eu resolver esse daí. Então, não é nada muito difícil não, tá? É bem tranquilo de fazer. Temos aqui mais um último exemplo aqui, tá? E bem simples, é bem parecido com o valor numérico, tá? Do polinômio. Sabendo-se que menos 4 é a raiz de px, x elevado a 3 mais 2x ao quadrado menos ax mais 2, calcule o valor de a. Melzinho na chupeta isso aqui, ó. Quando eu digo, aqui tá errado, tá 3, tá? Mas não é 3. Aqui é 4. Então aqui não é, quando eu disse que menos 3, eu estou usando menos 4, porque eu estou usando, aqui foi colocado errado, tá? Não esquece. Quando eu digo que menos 4 é a raiz de um polinômio, é o mesmo dizer que P menos 4 é igual a zero, tá? Então, eu vou trocar tudo por menos 4, tá certo?
Então aqui vai ficar menos 4 elevado a 3 mais 4 vezes menos 4 ao quadrado. E a vezes menos 4 mais 2. Aqui também vamos fazer uma consertadinha aqui, básica, na hora aqui, ó. Que aqui está usando 4 e aqui eu estou usando 2, tá? Então aqui vamos trocar por 4. Sem muito problema, a gente conserta aqui na hora. E aqui não é menos 3, né? Aqui é menos 4. Vamos fazer o negócio certo, né? Senão, você está falando de um número e está usando o outro. O restante está certinho aqui, tá? Só que aqui eu estou usando 4 e aqui lá eu acabei colocando 2. Tá? Mas aqui o resultado vai dar certinho. Então, eu só troquei os valores de x pelo valor de menos 4, tá certo? E na hora de resolver aqui, ó, o que eu faço? Menos 4 ao cubo vai dar menos 64. E aqui, ó, vai ficar positivo, né? Porque menos 4 ao quadrado vai dar 16. 4 vezes 16, 64. E aqui também vai ficar positivo, ó. 4 vezes a, 4a, menos e menos, mais. E aqui o 2 mais 2, tá? Então aqui, sem muito problema, a gente pode fazer o que aqui? Cortar esses dois, tá? Porque um é positivo, o outro é negativo. Sobrou quem? 4a mais 2, que é igual a 0. Quando eu falo, só lembrando, pessoal, quando eu falo raiz, tá, pessoal? Eu tenho que pegar meu polinômio e igualar a 0, tá? Eu falei agora há pouco, mas só estou repetindo para você poder entender. Agora o que eu faço? O que? Letra de um lado, número do outro. Então 4a é igual a esse 2 aqui é positivo, passou para cá negativo. Aí vai ficar esse 4 aqui, está multiplicando, passa para cá dividindo. A é igual a menos 2 sobre 4. Portanto, aqui eu simplificando, aqui dá para simplificar por 2 e por 2. Então vai ficar A é igual a menos 1 sobre 2. Então, esses aqui de quando você tem raiz de um polinômio, é simplesinho, tá? Você pega aquele valor que você tem da raiz, substitui nos lugares de x, tá? E iguala a 0. E resolve a equaçãozinha, tá? E é bem simples esse daqui, não tem muito problema não. Aqui só tinha um errinho ali em cima no polinômio que eu estava utilizando, mas ali consertou ali na hora, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, pausa, volta, dá uma olhadinha direitinho, tá? E a gente se vê por aí. Parou!